Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação de Dragon Ball Kakume. E hoje eu vou trazer dois capítulos, o 18 e o 19. Até porque esses dois capítulos são bem curtos, então dá pra trazer dois em um. E para quem não viu os capítulos anteriores, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E o capítulo já começa mostrando o Broly descontrolado arrancando a cabeça de um Saiyajin. E no meio do seu massacre, quem chega para tentar acalmá-lo é a Kale, onde ela fala: Broly, por favor, se acalme. Mas o Broly responde dando um soco nela. Ela tenta revidar jogando ataque de Ki nele, porém ele absorve o ataque. E os outros Saiyajins falam: será que a Kale vai conseguir fazer algo contra ele? O Broly virou uma besta imparável, a representação de tudo aquilo que nosso rei falava sobre a transformação do Super Saiyajin é realmente assustador. E o almirante Leriak fala: a Kale sabe o que está fazendo, então vamos confiar nela. E enquanto isso, Amano conversa com Vegeta. Caos! Os maiores estrategistas sabem como virar qualquer situação ao seu favor. É tudo uma questão de previsão e conhecimento. E o Vegeta fala: você é muito irritante tentando bancar o espertão. E dá um soco na cara do Amano e quebra parcialmente a sua máscara. E agora, mostrando o seu sorriso sádico, o Amano fala: e ainda assim, parece que tudo está indo conforme o meu jeito, desde o momento em que eu pisei nesse planeta. E o Vegeta responde: acredite em mim, eu não vou seguir o seu jogo. E o Amano responde: eu estou muito curioso para ver todo o seu potencial, Vegeta. E na sequência voltamos para o Broly descontrolado, onde a Kale vai até ele e fala: Broly, por favor, me escute, se acalme, eu imploro, sou eu, a sua amiga, a Kale. Se concentre na minha voz, já fizemos isso antes, por favor, se acalme. E os outros Saiyajins vendo isso falam: ela está louca, desativou o Super Saiyajin, ela quer morrer, ela vai se matar. E o Leriak fala: calados, confiem nela. E assim a Kale consegue se conectar mentalmente com o Broly. E dessa forma conseguindo acessar a sua mente. E ao chegar lá, ela vê o Broly sentado. E ela fala: Broly, consegue me ouvir? Eu preciso que você se acalme e recupere o controle, por favor. E o Broly responde: não. E a Kale fala: mas Broly, tem pessoas morrendo, por favor se controle. E o Broly fala: eu só vou parar após ele pagar. Ele vai ter que morrer pelo que fez com a Shelai. E a Kale fala: sim, Broly, ele vai pagar, eu lhe prometo isso, mas por favor, se controle. Se você continuar assim, não vai causar danos a ele, mas sim a outras pessoas. Eu lhe imploro, por favor. E o Broly fala: eu já lhe disse, eu só vou parar quando aquele filho da puta morrer. Se você não entende, então saia, porque eu vou fazer do meu jeito. E assim o Broly expulsa a Kale da sua mente. E assim o Broly continua completamente descontrolado, destruindo e matando tudo à sua frente até encontrar o seu alvo, no caso, o Dolla. E enquanto isso, a Fenel levava a Shelai até o laboratório dos Shiso-Furudins, e quem já estava lá era o Kiabe e a Caulifla, que estavam ali para proteger a Bulma do ataque do Salaga, que até o momento não chegou ali. E enquanto a Shelai está sendo tratada e avaliada, um Saiyajin aparece e fala: eu já analisei todo o prédio, de cima a baixo, e isolei as pessoas em um local seguro, não encontrei nenhum inimigo. E a Bulma fala: muito obrigado, parça, você fez um ótimo trabalho. E nesse momento tudo fica escuro e uma voz fala: parça, então esse é o seu nome? Com certeza você não será lembrado, mas será reconhecido como
a minha primeira vítima desse planeta. E assim o Salaga dá um golpe atravessando seu coração e o matando. E na frente de todos, o Passar cai morto com um buraco no peito, e todos percebem que o Salaga já está ali. E o Kiabi fala: droga, ele finalmente chegou, temos que salvar a Bulma, rápido! E então o Kiabi, Caulifla e Fenel tentam tirar a Bulma dali. E enquanto isso, nós vemos um grupo de Saiyajins escondidos por aí, e um jovem se levanta e fala: mãe, eu tenho que ajudá-los. E a mãe dele responde: não, filho, você não pode fazer isso. E ele fala: na verdade, mãe, eu sou o único que pode. E enquanto tentam escapar, a Fenel também é pega pela magia do Salaga, onde ele fala: agora você pode me ver. Meus parabéns. Você será reconhecida como a minha segunda vítima. E quando o Salaga iria matá-la, ela consegue quebrar a ilusão. E a ilusão foi quebrada porque a Caulifla deu um soco na cara da Fenel. E nesse momento o Salaga aparece e fala: como vocês descobriram isso? E a Fenel diz: eu já enfrentei feiticeiros iguais a você. Eu sei como essa magia de hipnose funciona. Você coloca nossa mente em um transe profundo. E uma forma de quebrar esse transe seria um forte abalo. Então eu alertei os meus companheiros. Se alguém fosse pego pela sua magia, teríamos que bater um no outro para conseguir quebrar o feitiço. E realmente funcionou. E o Salaga fala: ora, meus parabéns. Eu subestimei vocês. Mas realmente está correta. Uma magia tão poderosa está fadada a também ter um ponto fraco. Mas o que importa é que eu estou onde queria estar. E agora a verdadeira diversão irá começar. E quando o Salaga tenta encostar na Bulma, o Kiabi já vem no Super Saiyajin 2 gritando: não toque nela! E dá um tiro na testa do Salaga, porém não acontece nada. E a Caulifla fala: mas como isso é possível? O ataque perfurou seu crânio e não aconteceu nada. E o Salaga fala: muito bem, onde estávamos? Ah, é verdade, agora é só nós dois. E quando ele iria atacar a Bulma, quem aparece para salvá-la é o grande Pepino. E tipo assim, não dá. Eu não tenho condição psicológica para chamar esse malandro de Pepino. Vai me desculpar, tanto nome Pepino. Não tem como, não dá. Eu vou trocar pra Tisso Furudin, que é melhor pra mim, que eu vou aguentar não. Vai ter um momento que vai falar: chegou o grande Pepino, Pepino Salvador, o super Pepino. Não dá. Então vou chamar de Tisso Furudin. E pra quem não se lembra quem é ele é filho daquela amiga da Bulma, que é uma Saiyajin que casou com o Tisso Furudin. Então ele é um híbrido entre as duas raças. E ele chega cheio de marra, cheio de pompa, cheio de aura, leva ataque no peito e morre. Entretanto, uma voz fala: reestruturação em andamento. E assim a ferida dele se regenera. E o Salaga, surpreso, fala: o quê? Isso é impossível! E o Tisso Furudin responde: essa aqui não é a minha única carta na manga. Quando eu passo por uma situação de quase morte e retorno, eu fico muito mais forte graças ao meu Zenkai. E o Salaga fala: então você também usa magia? Impressionante. Mas saiba que eu sou o maior feiticeiro do universo 14. E o Tisso Furudin responde: o quê? Magia? Eu não acredito nessa idiotice de contos de fadas. Aqui é somente tecnologia. E vocês três peguem a Bulma e saiam daqui. Eu cuido dele. E o Tisso Furudin cria um escudo para tentar combatê-lo, porém o Salaga o quebra sem problemas e o joga para o alto. E ele fala: então essa que é a tal tecnologia que supera a minha magia? Isso é ridículo. E assim o Salaga cria uma grande explosão. E a Bulma fala: vocês ouviram isso? E o Kiabi diz: eu estou com um mau pressentimento.
Será que o Tissue Furudin vai dar conta dele sozinho? E nesse momento o Tissue Furudin fala: você poderia ter destruído a área inteira, mas se segurou. Por qual motivo que você fez isso? E o Salaga responde: bem, digamos que hoje eu estou de bom humor. Eu poderia até tirar sua cabeça da minha lista de mortes, mas com uma condição: que tal assumir que a minha magia é melhor? E nesse momento o Tissue Furudin o ataca pelas costas e fala: sendo enganado por um holograma? Essa que é a sua visão sobre o miticismo, senhor mago? E o Salaga responde: e que tal ser enganado por uma ilusão sólida? Como a sua visão do certicismo vai reagir a isso? Então é mostrado que o Tissue Furudin estava em uma ilusão. Não era ele que estava enforcando o Salaga, mas sim era o Salaga que estava enforcando ele. E o Tissue Furudin fala: mas que droga, para derrotar esse cara eu vou ter que usar isso. E assim ele começa a gerar uma espécie de furacão pelas mãos. E ele fala: quando eu era criança, eu não tinha o mesmo nível de poder que os outros Saiyajins puros. Em termos de força bruta, eu ficava para trás. Mas em compensação, a minha inteligência era outro nível. Então eu trabalhei a minha parte intelectual desde cedo. E agora eu vou lhe mostrar uma das minhas melhores invenções. A minha obra-prima. Então, prepare-se. E nesse momento o capítulo termina por aqui. Mas a continuação vou trazer em breve, só aguardar, beleza? Então é isso. O que você achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!